Graça e paz, irmãos. Estamos aqui dando início à primeira aula, do primeiro módulo, da primeira parte da jornada do discípulo. Seja muito bem-vindo nessa jornada. Jornada esta em que nós te ajudaremos a viver o melhor do seu encanto, o seu chamado, o seu dom, aquilo que Deus deu para que você venha a trabalhar na sua obra, contribuir com a obra dele, a obra de Deus, algo especial que Deus deu a todos. A Bíblia diz que a uns foi dado, a um foi dado um talento, a outro dois, a outro cinco, mas todos receberam alguma coisa. E a grande diferença de um e de outro não está na quantidade de talento que você recebeu, mas sim naquilo que você tem como capacidade de fazer com o que recebeu. Então, tem pessoas que enterraram e tem pessoas que fizeram multiplicar aquilo que Deus deu. Então, nós entendemos que aquilo que Deus nos deu como dom, como chamado, como nosso encargo, nossa vocação, é para edificar outras pessoas, edificar a igreja, edificar o corpo de Cristo. Então, dentro do seu encargo, nós queremos te mostrar a visão da igreja, a forma como você pode nos ajudar, enquanto membro desse corpo, a edificar vidas, edificar pessoas. E, consequentemente, quando você é enviado para ganhar almas, para fazer discípulos, você primeiro é edificado, primeiro você é capacitado, primeiro você é transformado. A primeira pessoa que é alcançada pela palavra ministrada é o ministrante. Primeiro você é ministrado pela palavra, depois você passa a ministrar as outras pessoas. Então, esse é o objetivo da jornada do discípulo, caminhar junto com você, te acompanhar. Então, ao longo do curso, se empenhe, leia a apostila, assista às aulas, faça as avaliações. O objetivo é crescer, é te ajudar. Então, qualquer dúvida que surgir ao longo do curso, ao longo dessa caminhada, ao longo dessa jornada, nos procure, peça ajuda. Qualquer um dos pastores, dos líderes da igreja vão estar disponíveis para te ajudar. Em especial, me coloco à disposição, sou o pastor Jordão, o coordenador geral desse ministério, chamado Ministério de Formação, diretor da escola, da Jornada do Discípulo, e vai ser um prazer muito grande te acompanhar nessa trajetória. Vamos lá. Sem mais delongas, sem mais enrolação, o primeiro tema que será tratado é a lição 1, que é chamado pela Bíblia. A Bíblia. A Bíblia é nossa regra de fé, nosso manual de vida, é o que nos norteia, nossa bússola. Por isso esse tema tão importante. Talvez quem está chegando agora na igreja já tenha experiências com outros ministérios, vivências de vida cristã, e ache que se trata de um assunto muito simplório, a ponto de acreditar que não seria tão importante perder tempo com um estudo tão básico, mas nós estamos aqui para formar bases, formar pilares. Então, por mais que você tenha tempo de crente, por mais que você tenha tempo de ministério, é muito importante relembrar conhecimentos básicos, bem como alinhar os nossos conhecimentos básicos, porque talvez você interprete ou entenda a Bíblia de uma outra maneira, diferente da que o nosso ministério ensina e prega. Então, é importante que nós alinhemos esse nosso entendimento para que possamos caminhar juntos nessa jornada. Então, a Bíblia é o tema do nosso primeiro assunto. Vamos lá. A Bíblia, ela é o livro mais lido, é o livro mais vendido, é o livro
e mais traduzido ao longo da história da humanidade. Eu costumo dizer que se a Bíblia não for verdade, se a Bíblia for mentira, se o que nós lemos na Bíblia não for o que realmente nós acreditamos que é a palavra de Deus, se trata da maior mentira da história da humanidade. Não haveria mentira maior do que essa, porque a Bíblia para nós é tudo. É simplesmente a forma como Deus escolheu se comunicar com a criatura, o homem, ou seja, nós. Então Deus ele atuou na criação da Bíblia. Foi um projeto único e sagrado do próprio Deus. Então, o próprio Deus, ele tratou com pessoas para que escrevessem a sua palavra. Então, quando perguntarem para você o que é a Bíblia, é a palavra de Deus. Ela foi escrita basicamente para mostrar como se iniciou a relação de Deus com os homens, como ela se desenrolou através do tempo, desde a queda do homem, períodos em que o homem se afastou de Deus, foi levado cativo, foi liberto. Jesus veio entre nós como a solução dos nossos pecados, dos nossos problemas, o plano da salvação, e culminando lá em Apocalipse com a salvação eterna ou condenação eterna do homem. Então, a Bíblia não é apenas um simples livro, ela é o livro. Ela é a própria palavra de Deus, então ela vai ter lições com relação à nossa vida, ela vai contar histórias, ela vai contar profecias, ela vai falar sobre milagres, transformações de vidas, ela vai falar sobre vários assuntos. Então, por isso que a Bíblia não é um simples livro, ela é o livro. A Bíblia, a palavra Bíblia, ela tem origem no grego, que é Biblion, ou Bíblia. Biblion é o plural, e Bíblia seria o termo singular para que aponta para um conjunto de livros, uma biblioteca. Então, a Bíblia, a palavra Bíblia, ela quer dizer conjunto de livros. Ah, o que é a Bíblia? A palavra de Deus. O que a palavra Bíblia quer dizer? Biblioteca ou conjunto de livros. Ela origina do grego Bíblia ou Bíblia, que quer dizer vários livros, conjunto de livros. Então, quando vários livros se juntam, ela forma a Bíblia. Então, a Bíblia são vários livros, e aí não só livros, cartas, entre outros, que foram juntados, aglutinados em um só volume para ser chamado de o livro, a Bíblia. Antigamente, naturalmente, né, não era escrito nesse papel que nós conhecemos hoje. Era escrito antigamente em rolos de papiro. O papel ele é bem posterior aos primeiros escritos bíblicos. Isso aqui é muito importante você saber, além de ser a título de conhecimento, ela garante ou nos dá certeza ainda maior da importância e veracidade da Bíblia. Ela foi escrita por cerca de 40 pessoas, 40 autores, ou seja, quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia? Moisés. Quem escreveu diversos salmos? Davi. Quem escreveu 13 cartas? Paulo. Quem escreveu os 4 evangelhos? 4 pessoas diferentes. Então, quando você vai pegando
cada pessoa que escreveu um livro, você chega em torno de 40 pessoas. Por quê? Por cerca ou em torno de 40 pessoas e a gente não tem uma exatidão. Porque tem alguns livros que provavelmente mais de uma pessoa escreveu. Exemplo prático. Eu falei aqui que os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Só que no final do 5º livro, que é o livro de Deuteronômio, quem escreveu sobre a morte de Moisés não poderia ter sido o próprio Moisés. Então, imagina que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco, e num dado momento ele morre e continua escrevendo a própria história após a sua morte. Então, ele teve colaboradores. Então, nesse momento, provavelmente, Josué possa ter ajudado Moisés a terminar as suas inscrições. Então, nós falamos que aproximadamente 40 pessoas escreveram diferente, porque não tem como a gente afirmar com certeza que alguns desses autores não tiveram ajuda. E outro detalhe importante, alguns dos livros não se tem autoria confirmada. Por exemplo, o livro de A Carta aos Hebreus. Muito se fala que talvez tenha sido Paulo que tenha escrito pela alocução muito pomposa, a forma de escrita, a forma literária de escrita muito se assemelha a outras cartas de Paulo. Contudo, como a carta não revela a autoria de seu autor, costumamos dizer que o livro, a Carta aos Hebreus, é de autoria desconhecida. Então, se fosse um autor que já não consta no rol de autores, teríamos 41. Mas se foi, por exemplo, Paulo que escreveu, nós teríamos 40. Então, por isso que falamos aproximadamente por cerca de 40 autores. Não temos como cravar 100%. É importante dizer que eles escreveram em épocas diferentes, aproximadamente ao longo de 1.600 anos. Então, quando foram achados arqueológicos que foram feitos estudos e dataram, provavelmente essa carta ou esse livro foi escrita no ano 1512 a.C., por exemplo, e achou-se um outro livro que foi escrito no ano 30 depois de Cristo. Então, fez-se o cálculo que em aproximadamente 1.600 anos, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, escreveu-se o livro. Então, cerca de 40 pessoas, por aproximadamente 1.600 anos, escreveram em épocas diferentes, culturas diferentes, mas falaram da mesma coisa. Ou seja, todos foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, a Bíblia, ele é um livro, o livro que foi inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele encheu as pessoas para que as pessoas escrevessem aquilo que ele queria. É claro que o Espírito Santo, ele respeita a cultura de cada um. Então, como se Deus te desse uma palavra. Então, você vai utilizar da sua eloquência, dos seus conhecimentos, para transmitir essa palavra para outra pessoa. Se ele me transmitir uma palavra, mesmo sendo a mesma palavra, eu vou colocar características minhas nessa exposição. Então, eu vou falar conforme eu me relacione com as pessoas, dependendo da intimidade que eu tenha, dependendo do local, do meu estado de espírito, emocional. Então, cada autor colocou um pouquinho das suas características, obviamente, nas suas inscrições, mas todos são inspirados pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia ela é dividida em duas partes. A primeira parte é o Antigo Testamento. E a segunda parte é o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele
prepara, segundo um tema profético, a chegada de Cristo. Ele mostra desde a criação, a escolha do povo, todas as situações que o povo passou, as quedas, as redenções, as profecias, de forma a preparar a humanidade para a chegada de Cristo. E no Novo Testamento fala, de fato, do nascimento de Cristo, a sua vida, os seus ensinamentos, sua morte e ressurreição, e ainda o que estaria por vir. Com isso, eu digo que o tema central da Bíblia é Jesus. Jesus é o tema central da Bíblia. A Bíblia fala de Jesus. Então, vamos lá. O Antigo Testamento, que é a primeira parte da qual eu falei, ela contém 39 livros. 39 livros são os livros que compõem o Antigo Testamento, que é a primeira parte da Bíblia, os primeiros 39 livros, que vai de Gênesis a Malaquias. E aí, o Novo Testamento é composto de 27 livros. Vai de Mateus até Apocalipse, os 27 livros seguintes. Isso nos leva à conclusão matemática de que a Bíblia é composta de 66 livros. Grave isso aí. Isso aí é algo que, se você não souber, você lá na frente vai passar vergonha, porque vão achar que você não lê a Bíblia. Então, a Bíblia é composta de 66 livros ao total, dividida em duas partes: Antigo Testamento, que são 39 livros, e Novo Testamento, que são 27 livros. Tem um texto aqui de 1 Timóteo, 2 Timóteo, perdão, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a compreensão, para a educação na justiça. Ou seja, aqui está muito bem definida qual é o papel, a função e para que serve a Bíblia. Ela serve para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir e para nos educar na justiça. Então, devemos nos atentar para tudo que a Bíblia nos exorta. É muito importante você ler a Bíblia. Eu estou passando aqui em resumão, não faria sentido eu chegar aqui para você nessa aula e tão somente ficar lendo o que está escrito na apostila. Isso aí você consegue fazer sozinho na sua casa. Gerando alguma dúvida, alguma coisa que você não tenha entendido, você nos procura e tira essa dúvida. Entendeu? Você apenas segue adiante. Vamos lá. Vou correr aqui um pouquinho. Temos aqui alguns conselhos práticos sobre o que é e o que não é. Quem pratica e quem não pratica. A Bíblia, ela tem que ser prática, ela tem que ser vivencial. Então, vamos lá. Quem pratica a Bíblia é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa numa rocha, fundamentada na rocha. Mesmo que passe por problemas adversos, a sua casa permanece, porque o seu fundamento sustentou a casa e ela permaneceu firme. Muito pelo contrário, quem não pratica a Bíblia ou a palavra de Deus é comparado a um homem insensato, que edifica a sua casa ou fundamenta a sua casa sobre a areia. Ou seja, os fundamentos são rasos, são fracos. E assim que acontece algum problema, alguma dificuldade, alguma adversidade, a sua casa vem a ruir, a desabar. E o seu fundamento não resistiu, ou não resiste, logo houve grande ruína. Você pode ler depois com calma no seu tempo essa passagem bíblica que está lá em Mateus, capítulo 7, do verso 24 ao 27. A passagem daquele homem prudente e o homem insensato. Um construiu sua casa sobre a rocha,
o outro sobre a areia. Veio a chuva para ambos, e a chuva que simboliza as dificuldades da vida, os problemas da vida, as coisas que tentam te afastar de Cristo, de Deus, e aquele que tinha construído sua casa sobre a rocha, suportou as adversidades, enquanto aquele que tinha construído sua casa sobre a areia não aguentou a chuva e houve grande ruína. Como eu falei anteriormente, a Bíblia está dividida em duas partes. A primeira é o Antigo Testamento, que a gente vai sempre estar identificando como AT, Antigo Testamento. E a outra parte, a segunda parte, seria NT, que é Novo Testamento. É importante você entender que a palavra testamento significa pacto, acordo, aliança, tratado, ou seja, o Antigo Testamento é um antigo acordo que Deus tinha com o homem. E o Novo Testamento é o novo acordo que Deus tinha com o homem. Então, testamento significa acordo, pacto, aliança, tratado. Então, Deus ele fez um pacto, um tratado, uma aliança com você no Novo Testamento. Assim como ele tinha feito uma aliança, um pacto, um tratado com o povo judeu através do Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento, que é o antigo tratado, o antigo acordo que Deus tinha com os judeus, que é o povo hebreu, hebreu e hebraico, mesma raiz. Então, o judeu, que são os israelitas, que provém de Israel, que é o antigo Jacó, vocês devem conhecer a história. Dali veio, de toda a sua linhagem veio esse povo. Eles são os hebreus, e, consequentemente, falam hebraico. E, consequentemente, o Antigo Testamento foi escrito na sua língua materna, que é o hebraico. Então, isso aí é só uma coerência que eu trouxe para você, uma lógica que eu trouxe para você, para facilitar a sua lembrança. Então, quando você pensar em Antigo Testamento, você pensa nos judeus, que eram os hebreus, e os hebreus falam hebraico. Então, o Antigo Testamento ele foi originalmente escrito em hebraico. Contudo, algumas passagens foram escritas em aramaico. A língua que Jesus falava, em que pese ser hebreu, já não era mais o hebraico, era o aramaico. No tempo de Jesus, muitas influências já haviam sobrevindo sobre o povo judeu. Eles foram levados cativos, eles viveram em terras como peregrinos, como estrangeiros, em terras longínquas. Então, eles sofreram muitas influências. Inclusive, na época de Jesus, sofriam uma influência muito grande do Império Romano. Então, já não mais falava-se o hebraico tradicional com que foi escrito o Antigo Testamento. Então, nas cerimônias religiosas, os sacerdotes ainda se faziam as cerimônias religiosas em hebraico, mas já não se falava comumente o hebraico no tempo de Jesus, no seu dia a dia. Então, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, algumas passagens em aramaico. Mas se alguém perguntar para você em que língua foi escrito o Antigo Testamento, você vai responder aramaico. Amém? Mas sabendo que algumas passagens também foram escritas em hebraico. No Novo Testamento foi escrito em grego, porque aqui já havia-se uma influência helenista muito grande. E helenista tem a ver com a Grécia, com o grego. Por que koiné? Koiné é o grego popular, aquele grego mais rachado, não tem a linguagem, a língua portuguesa coloquial, que a gente tem que tem a, e tem a língua mais vulgar que nós usamos no nosso dia a dia. Então, você vai falar algumas coisas que, se você escrever, por exemplo, numa redação, você vai tirar uma nota baixa. Ah, você vai escrever VC, uma linguagem de computador, VC, TB de também,
você vai tirar uma nota baixa no vestibular, porque no vestibular se usa uma linguagem mais correta, mais erudita, enquanto que no dia a dia se usa uma linguagem mais vulgar. Então, esse grego koiné é um grego mais vulgar, mais falado na plebe, as pessoas. A ideia era que mais pessoas tivessem acesso aos escritos bíblicos. Então, com relação à abreviação, isso aqui é interessante também. Você vai pegar um texto, deixa eu pegar um texto aqui, deixa eu ensinar primeiro, depois eu vou pegar um texto na prática. Quando tem um númerozinho, que pode ser tanto em número ordinário, como aqui, primeiro, segundo, ou pode ter em algarismos romanos, aquele tracinho que significa um, ou dois tracinhos que significa dois, significa a quantidade de livros ou cartas. Por exemplo, primeiro e segundo Samuel, são 2 livros. Primeiro e segunda Crônica, 2 livros. Primeiro e segunda Reis, 2 livros. Primeira Coríntios, segunda Coríntios, são 2 cartas. Primeira, segunda, terceira João, são 3 cartas. Então, esse primeiro numeral, que pode ser arábico ou romano, ele vai indicar a quantidade de livros ou cartas. Depois, a abreviatura do próprio livro em si. Por exemplo, SM significa Samuel, se tivesse CO, seria Coríntios. Aqui, você infelizmente tem que decorar, não tem muito como eu te ensinar. A lógica é que normalmente a letra maiúscula, a primeira, normalmente é a primeira letra da palavra, né, do nome. Por exemplo, Gênesis seria G, e a segunda menor, minúscula, se refere em uma das letras do nome. Por exemplo, quando nós temos Jó, carta de João, primeira, segunda, terceira João, então Judas, então teria que não utilizar sempre a primeira e a segunda. No caso de Gênesis, é a primeira e a terceira. Êxodo é a primeira e a segunda. Levítico é a primeira e a terceira. Números é a primeira e a terceira. Deuteronômio é a primeira e a quarta. Então, você vai ter que, com o tempo, não precisa se aprender a isso a gente não vai cobrar na avaliação, porque isso é algo que realmente não vai interferir em nada no seu aprendizado. A gente entende que, com a questão de tempo, à medida que você for praticando, lendo a Bíblia, você vai decorar como os livros são abreviados. Aí vem o capítulo. Após o capítulo, vem sempre 2 pontos ou um ponto, tanto faz, eu coloquei aqui 2 pontos, mas você pode encontrar um ponto só, e depois o versículo. Se tiver apenas um número, significa que é para ler só um versículo. Se tiver uma vírgula aqui e um outro número, significa que é para ler esse versículo e o outro versículo. Por exemplo, 1,2 é para ler o versículo 1 e o versículo 2. Se tiver 1,4, versículo 1 e versículo 4. Se tiver um traço, significa que é para ler no intervalo desse número ao outro número. Por exemplo, se tiver 1,4, é para você ler o versículo 1 e o versículo 4. Se tiver 1,4, é para ler do versículo 1 ao versículo 4. Você vai ler o 1, o 2, o 3 e o 4. Isso aí é só para você estiver ciente, caso você veja lá na frente, em alguma apostila ou até na internet, fazendo uma pesquisa, um estudo, e ver alguma referência bíblica, você vai saber como procurar. Deixa eu te mostrar aqui na prática. Aqui, por exemplo, não tem nenhum número na frente, significa que Mateus é um livro único, não tem 2 partes. Mateus aqui não foi abreviado. Se tivesse abreviado, seria MT, o primeiro e a terceira, primeira letra e a terceira letra. Seria MT, capítulo 7, porque está antes dos 2 pontos, poderia estar só um ponto aqui, capítulo 7, versos do 24 ao 27. Aqui eu vou ler 24, 25, 26 e 27, que é o que está dentro de todo esse contexto aqui. Mateus, capítulo 7, versos do 24 ao 27. E aqui está a explicação de como está dividida a Bíblia, subdivisões, né? Como você pode ver aqui,
o Antigo Testamento, que é a primeira parte, a primeira aliança que Deus fez com o homem, né? E aqui é a segunda parte, ou a segunda aliança, o segundo acordo, o segundo pacto que Deus fez, contendo 27 livros, e a primeira parte, 39 livros. A Bíblia é dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E dentro de cada uma das partes, nós temos aqui o Pentateuco. Penta significa cinco, e teuco significa lei. Então, são 5 livros da lei, que são de Gênesis a Deuteronômio. São os 5 livros da lei. Livros históricos, porque literalmente contam histórias, são os 12 seguintes, né? Que vai de Josué, que mostra como o povo alcançou a terra prometida de Canaã. O tempo do juiz, conta a história de Ruth. Aqui começa a história de Saul, depois Davi. Aqui conta a história terminando com Salomão. Aqui nos Reis conta a história dos reis de Israel, né? A partir de Salomão, seus filhos. Crônicas é uma repetição do livro de Reis, mas aqui é uma visão mais oficial, né? Os escribas dos reis contando a história. Então aqui é uma escrita oficial, né, dos reis de Israel, que ratificam tudo que foi contado. Esdras, que é a história da reconstrução do templo, Neemias, a reconstrução do muro. Antigamente, esses livros aqui formavam um só, Esdras e Neemias, o sacerdote e o governador, e finaliza com a história de Esther. Esses são os livros que contam história, são os livros históricos. Aí começam os proféticos, né, que são os profetas maiores, que são considerados esses 5. Desculpa, perdão, os proféticos vêm aqui embaixo. Aqui são os poéticos, que são poéticos porque contam uma linguagem mais erudita, mais culta, salmos que são cânticos, né? Provérbios que são ensinamentos. Então, são considerados livros poéticos porque são uma linguagem um pouco mais romântica, um pouco mais litúrgica. E aí, muitos têm uma tremenda dúvida com relação ao livro de Jó por conta disso, porque Jó seria um livro histórico, né? Seria para ser contado aqui entre os livros históricos. Contudo, a linguagem do livro de Jó, os acontecimentos da vida de Jó, o homem que tinha tudo, perdeu tudo, e depois foi restituído em dobro, é uma história assim, um pouco quanto poética. Então, alguns teólogos vão afirmar que, por conta disso, se trata de um livro alegórico, um livro que, de fato, veio para explicar por que coisas ruins acontecem em pessoas boas. Nós, da geração Viva Church, acreditamos que a história de Jó é uma história verídica. Está no rol dos livros poéticos por conta da sua forma de linguagem, mas é um livro que conta a história com H, que é algo que realmente aconteceu. E agora sim, os livros proféticos, divididos entre maiores. O total dos proféticos são 19, sendo que os 5 primeiros são os maiores. Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel e Daniel, são esses 5. E aí os outros 12 livros que fecham o Antigo Testamento são considerados os profetas menores. Não pelo grau de importância, mas pela quantidade de escritos. Se você for ver, esses livros aqui são gigantes, então por isso que são profetas maiores, e esses aqui são os profetas menores. É claro que você vai ver algumas profecias mais pesadas, algumas até escatológicas, nesses 5 primeiros livros. Então, eles não são separados em maiores e menores pelo grau de importância, mas sim acaba que o conteúdo desses 5 primeiros livros acaba sendo conteúdos mais relevantes do que veio a seguir. Esses aqui, tão importantes quanto, mas além de serem livros menores, com menos informações, eles eram muito específicos, muito que tratavam daquele momento que o povo vivenciava, e não
como, por exemplo, o profeta Isaías, que ficou conhecido como profeta messiânico, que falava sobre Jesus, sobre coisas que estavam por vir. Daniel falava sobre o fim dos tempos, Apocalipse. Então, é só para você saber que existe essa pequena diferença. Com relação ao Novo Testamento, os 4 primeiros livros são os evangelhos. A palavra evangelho significa boas novas. Então, uma novidade de vida. Tem uma novidade, porque o Messias nasceu. Então, durante todo o Antigo Testamento, foi preparado o cenário para que aqui, nesses 4 livros, Jesus viesse e vivesse entre nós. Então, os 4 primeiros livros da Bíblia são os evangelhos, contam as boas novas, a história de Jesus. Então, a história de vida de Jesus, até a sua morte e ressurreição, são contadas nesses 4 livros. Ah, eles contam a mesma história? Sim, mas de forma completamente diferente. Esses 3 primeiros livros, que são Mateus, Marcos e Lucas, são conhecidos como livros sinópticos. Por que sinópticos? Porque eles são semelhantes, são parecidos. O livro de João ele é um pouquinho diferente a forma de se expressar, de escrever, dos outros 3 livros, mas ainda assim eles contam de formas totalmente diferentes, porque eram pessoas diferentes, com culturas diferentes, experiências diferentes, e tiveram formas diferentes de contar. Então, vale muito a pena você ler cada um dos livros e ver a forma como Jesus é apresentado de maneira diferente, para pessoas diferentes, mas que se completam. No Novo Testamento, existe apenas um livro histórico, que é o Atos dos Apóstolos. Aqui no começo de Atos dos Apóstolos, Jesus já havia sido morto, mas ele ressuscita e passa cerca de 40 dias ali com os discípulos, no qual ele os exorta, os incentiva, os encoraja, e a partir dali, os discípulos de Jesus, eles começam a obra de Cristo, eles começam a propagar o Evangelho. Então, há um destaque especial para Paulo nesse livro de Atos, é o livro que foi escrito por Lucas, esse mesmo Lucas aqui que escreveu o Evangelho, escreve esse livro de Atos, mas conta-se muito a história do início da igreja, de como os discípulos ficaram e começaram a obra e propagar o Evangelho após a morte de Cristo, e principalmente sobre Paulo. E como Paulo é introduzido aqui nesse livro de Atos dos Apóstolos, ele escreve dos 21 livros, né, ou 21 cartas, ou epístolas, a palavra epístola significa carta. Então, tanto faz você falar epístola ou falar carta. Das 21 cartas ou epístolas que foram escritas, Paulo escreveu 13. Então, de Romanos, como eu falei, Coríntios tem 1 e 2, Tessalonicenses tem 1 e 2, Timóteo tem 1 e 2, a Filemão, foi ele que escreveu. E as epístolas gerais, que são os outros que sobraram, Hebreus é de autor desconhecido, como eu já antecipei, Tiago aqui é irmão de Jesus, 1ª e 2ª Pedro, Pedro o apóstolo, 3 cartas do apóstolo João, e Judas aqui não é o Judas Iscariotes, que sim enforcou, traiu Jesus anteriormente, e sim irmão de Jesus também. E aqui conclui com o livro profético, ou o livro da revelação, apenas um também, que é o Apocalipse. O Apocalipse ele é um livro de revelação, um livro profético. Ele diz, ele fala sobre como as coisas vão terminar, o fim de todas as coisas. Aqui, em Gênesis, inicia-se a história da humanidade. E aqui, em Apocalipse, finaliza a história da humanidade. E com isso, eu concluo a aula. Deixa eu dar uma passada aqui rápido. Tem os conselhos práticos, né? Para que você dedique um tempo diário à leitura bíblica, mesmo que você não consiga passar muito tempo lendo a Bíblia. Eu não consigo ficar 2 horas lendo a Bíblia. Não tem problema. Leia 5 minutos, 10 minutos, e com o tempo você vai aumentando. Mas é importante você ter periodicidade na leitura da Bíblia. Busque ler a Bíblia com frequência, e com o tempo você vai
crescendo e se aperfeiçoando. Busque ler a Bíblia como um devocional. E aí, eu, de fato, finalizo, já dando margem aqui para a próxima lição, que é o amor de Deus. Em outro vídeo nós estudaremos, mas deixa eu finalizar aqui no anexo, lá no finalzinho da sua apostila. Você, independente de ser membro tão somente, obreiro, e aqui para líderes tem outros cursos que vão surgir aqui, mas para frente a gente vê, você está aqui no módulo 1, que chama-se Bem-vindo à Família, na parte 1, e você estudou agora a Bíblia. Ainda esse mês você vai estudar o amor de Deus e o pecado. Parte 1 vai ser toda realizada em um mês. Parte 2 outro mês, a parte 3 em um mês, e assim sucessivamente. Perceba que se você tiver afinco, você consegue concluir essa primeira parte da jornada do discípulo em 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Então, em 6 meses, você consegue concluir toda essa primeira parte da jornada do discípulo. Que Deus te abençoe, que Deus te capacite, te dê condições de evoluir cada vez mais no ensino da palavra. E estamos aqui disponíveis para o que você precisar. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, em nome de Jesus.